Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e hoje eu vou tentar ajudar vocês a mostrar como subir no ar, né, colocar online um site com um banco de dados, tá? Então eu já havia mostrado em outra playlist para vocês, né, essa playlist aqui de criar site responsivo apenas com HTML e CSS. Então aqui, ó, o segundo vídeo dessa playlist eu já mostro como hospedar um site gratuito, tá? Então eu mostro aqui como criar conta e tudo mais, tá? Então quem não souber nem os primeiros passos, comece assistindo esse vídeo dessa playlist, tá? Criar um site responsivo apenas com HTML e CSS, tá? Então eu mostro aqui nessa playlist como fazer isso. E não tendo mais dúvidas em relação a como cria, né, o domínio aqui, tudo certinho, aí vocês já podem vir para esse próximo passo. Então, eu tenho esse domínio criado aqui na 00 Web Host, que ele possibilita a gente criar sites gratuitos, hospedar sites gratuitos. Então, quando vocês criam a conta pela primeira vez, ele aparece nessa tela aqui. Então, ele mostra aqui, né, o domínio. Então, no caso, esse daqui é o que eu vou usar para acessar a internet. Então, se eu clicar aqui, ele não tem nada dentro, porque eu tô com ele vazio. E aí, eu vou mostrar para vocês como que faz para subir um site, para ele ficar online, vocês conseguirem abrir do celular de qualquer lugar. Então, a gente vai vir aqui, ó, quando vocês logarem na conta de vocês do 00 Web Host, vocês vão vir em gerenciador de sites. Dentro do gerenciador de sites, ele vai vir aqui para essa parte. Então, tem a parte de criação de sites usando frameworks. Então, tem aqui como usar o WordPress, usar o próprio criador do site aqui do 00 Web Host. Mas a nossa opção não são essas, tá? A gente faz no nosso computador e sobe os arquivos, tá? Então, nós vamos usar aqui o gerenciador de arquivos, tá? Então, clica em gerenciador de arquivos e vai fazer o upload do site por aqui. O site que nós vamos subir, ele tá aqui na minha máquina, ó, é esse daqui. Tá? Então, ele já tá. Então, é um CRUD, ó, com PHP e MySQL. Tá? Então, é um CRUD bem simples, onde se eu logar aqui, ó, na minha máquina local, vocês já vão ver que ele vai funcionar. Aí ele entra no CRUD, ó. Então é um CRUDzinho simples, tá? Mas que tem lá a parte de atualizar, deletar, fazer consultas, enfim. Então a ideia aqui, na verdade, é só mostrar para vocês como que faz, tá bom? Então, por enquanto ele tá vazio, tá? Então eu vou subir esse site aqui para essa hospedagem. O banco de dados dele, eu vou abrir aqui também para vocês, que é importante que vocês entendam como que tem que ser exportado o banco de dados da máquina local. Também ele é um pouquinho diferente do padrão. Então, eu tenho aqui o PHP-MyAdmin da minha máquina local. E o banco de dados que esse sistema aqui usa é esse daqui, ó. Esse banco de dados ETEC, ele tem 4 tabelas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar esse banco de dados num arquivo, tá? Então, vocês vão vir aqui em exportar o banco de dados. E pode deixar aqui na forma mais rápida, né? Porque ele vai mandar só... Se eu vir no personalizado, ó, vocês vão ver que ele já seleciona, tá? Vocês só precisam garantir que esteja selecionado todas as tabelas, tá? Que vocês queiram enviar para esse arquivo que a gente vai importar. Então, ó, tá selecionado todas as tabelas, ó. Aqui, quando eu entro no personalizado, eu garanto isso. E aí, olhando isso daqui, é só eu vir na opção executar. E aí, ele vai abaixar o arquivo .sql, tá? Então, eu vou salvar aqui dentro do meu disco local C mesmo, dentro da máquina, ó, champ, que é onde está instalado o meu site. E ele está aqui dentro do painel. Como aqui já tem um, que é o meu original, eu não vou tirar ele, eu vou salvar ele aqui dentro do painel, ó, que é onde daqui a pouco eu vou vir buscar ele na nossa hospedagem. Então, é importante que vocês exportem esse banco de dados em algum lugar na máquina de vocês, né? E esse daqui é o site que nós vamos subir. Então,
Aqui no gerenciador de arquivos, quando a gente entrar no 00 Web Host, sempre para subir um site vocês têm que entrar dentro da public HTML. E aí vocês vão ver que não tem nada aqui dentro, ó, tá vazio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha máquina local, ó, o meu site está dentro da pasta painel, tá? Então, eu não vou subir essa pasta painel, tá? Eu tenho que abrir e eu vou subir esses arquivos aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles, vou precisar de todos e vou simplesmente arrastar para cá, tá? Então, eu arrastando para cá, ele vai subir todos os meus, tudo que eu preciso, ó, as pastas CSS, fonte, JS, o painel que é a parte de gerenciamento, index, então tá tudo aqui. Aí é só fazer o upload dos arquivos. Aí, dependendo da internet, vai demorar um pouquinho, eu não sei o tamanho do site de vocês, né, que vocês querem subir para esse servidor gratuito. Eu vou até pausar aqui, porque o meu é um pouquinho grande, aí eu já volto. Bom, ele já terminou aqui de subir os arquivos. Sempre quando ele terminar de subir os arquivos, é bom vocês confirmarem, tá? Se realmente está tudo aqui. Então, confirma a quantidade de arquivos, ó, por exemplo, o CSS, se realmente os CSS, né? Se eles estão lá dentro, fontes, né? O arquivo JS, se tá tudo certo, ó, tem uma pasta vendedor. Porque às vezes, como foi muito grande esse arquivo que eu subi, aqui às vezes pode ser que ele não vai a alguma página, ó, porque dentro do painel, olha quantos arquivos que eu tenho aqui, eu tenho 30 arquivos. Então, é muita coisa na hora de fazer o upload, né? Então, tem lá os arquivos do CSS, né, do JavaScript, eu tenho outra pasta dentro do main, ó, então sempre confirmem para ver se está tudo certo. Quando terminar, aí vocês atualizam aqui a página, ó, vocês podem ver que já está no ar, só que a parte de login ainda não vai funcionar porque eu não subi o banco de dados, tá? Então, eu só subi HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, tá tudo certo aqui, foi enviado todos os arquivos, aí agora nós vamos criar o banco de dados. Então, vamos para o banco de dados agora. Então, vou atualizar aqui, ó. Vem na parte de... Aqui no painel, vem na parte de gerenciador de banco de dados, tá? Ou se ele estiver aqui no início, né, do painel, essa parte do banco de dados, ela vai estar aqui, ó. Em base de dados MySQL. Tá? Então, aqui a gente vai criar um banco de dados, tá? Então, aqui é o nome do banco, aí vou colocar aqui banco ETEC, o usuário, sei lá, ETEC, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, e uma senha com 12 dígitos, tá? Então, normalmente ele gera uma senha grande aqui, mas ela tem que ter 12 dígitos com letras maiúsculas e minúsculas e caracteres. Então, eu vou colocar aqui a senha ETEC, vou pedir para mostrar. ETEC, cifrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, se eu pedir para mostrar, ó, ETEC, cifrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses dados vocês precisam salvar, porque depois ele vai mudar lá na parte que conecta com o PHP, que ele pede os dados do banco de dados, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a senha. Essa senha que eu acabei de criar, né? Então, eu vou criar o banco de dados. Aí, o banco de dados, quando a gente cria, ele tem esses dados aqui, ó. Ele vem com o ID, tá? Então, a gente precisa copiar esse ID, ó. Aqui, dá um Ctrl C para copiar o ID. Então, esse é o nome do banco de dados. Então, vou colar ele aqui. O usuário também precisa. Usuário. Aí, cola o código do usuário. E copia, nem todo servidor é o mesmo, tá, gente? O local de hospedagem. Nesse caso aqui, ele vai coincidir com o de vocês. Quem está trabalhando com Champ, que é o próprio localhost, tá? Quem está trabalhando com PHP. Então, o nosso localhost vai ser localhost mesmo, tá? E aí, beleza, ó, foi criado o banco de dados, aí a gente vai vir aqui na parte de gerenciar e o PHP MyAdmin. E aí a gente vai importar para cá aquelas tabelas que eu exportei daqui com vocês, tá? Eu mostrei para vocês como exporta.
Então, aqui, ó, tá o banco de dados, tá? Então, vai ser para esse daqui que eu vou importar as tabelas. Aí, eu vou clicar, né, aqui na parte de importar. Vou escolher o arquivo. Esse arquivo, se eu não me engano, eu coloquei aqui dentro do Champ, htdocs, painel, nome do meu site, eu coloquei aqui dentro do painel ETEC, e é esse banco de dados, ó, que eu fiz hoje, é 12h37, faz pouco tempo. Então, eu sei que é esse. Então, eu executo, e aí ele já vai subir todos os dados aqui do banco, todas as tabelas. Então, se eu abrir aqui, ó, esse banco de dados, eu vou logar com o usuário. No caso, esse meu banco de dados aqui, eu cadastrei um usuário só, que é esse admin@email.com, e a senha para login é admin. Só que isso daqui eu só vou fazer depois que eu configurar todos esses dados aqui lá no meu Conecta, no gerenciador de arquivos. Sem fazer isso, ele ainda, se eu tentar logar aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não coloquei os dados, tá, de senha no meu localhost. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui na parte do gerenciador de arquivos, a gente vai entrar lá no meu Conecta PHP, que é onde normalmente a gente coloca as informações de conexão com o banco de dados. Que normalmente para a máquina local fica localhost, root, senha vazia e o nome do banco de dados. Então, o host vai ficar o mesmo. O usuário eu vou apagar e vou colocar esse usuário aqui que foi gerado. Então, dou um Ctrl C e colo aqui. Cuidado para não apagar aspas. A senha foi essa senha aqui que eu criei, de 12 dígitos. O nome do banco de dados é esse daqui. Dou um Ctrl C, colo aqui no lugar desse. E aí as configurações já estão feitas. Só toma cuidado, porque dependendo de como vocês fizeram o banco de dados de vocês, tem gente que faz a conexão com o banco em toda a tela. Se vocês trabalharam assim, todas as telas de vocês que têm conexão com o banco de dados, vocês têm que colocar essas informações. Por isso que é importante trabalhar só com um arquivo que faz a conexão, porque senão ele não dá certo. Tá? Então, aqui vocês podem ver que já foi, né, atualizado. Então, já vou confirmar, ó, entro aqui de novo, entro no painel, vejo se de fato o meu Conecta foi atualizado, tá? Com os dados novos do banco de dados que eu criei, não com o que estava da minha máquina. E aí, tendo subido o banco de dados aqui, tendo pego todos os dados e alterado lá no Conecta, agora é só tentar fazer a conexão aqui com o banco de dados. Ó. Então, vou atualizar a minha página, vou colocar aqui o meu usuário e a senha admin, que é a que está lá no banco de dados. E aí ele já conecta. Ó, tá vendo? Ele está funcionando online da mesma forma que ele estava funcionando aqui no meu localhost. Então, já deu para perceber que funcionou o login, né? Então, eu posso fazer as alterações, se eu quiser atualizar valor, eu atualizo. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes porque não é o foco, tá? Então, o foco aqui mesmo, o que era? É eu mostrar para vocês como que sobe um arquivo com banco de dados, tá? Então, que é super tranquilo. Então, basicamente, só retomando, gente, precisa criar um banco de dados, tá? Então, vocês vão criar um banco de dados, não deixem de anotar nome, usuário e a senha. Isso daqui vocês não percam, tá? Vocês precisam disso sempre. Aí depois, quando vocês entrarem no PHP MyAdmin Online, tem que importar o banco de dados. Não esqueçam de quando importar esses bancos de dados aqui, vocês vão importar só a tabela, então tem que estar selecionado esse banco aqui, vocês vão fazer a importação da tabela. Para isso, vocês têm que fazer a exportação do que não está no seu localhost. Então, exporta só as tabelas, tá? Salva aí no lugar para vocês poderem importar aqui.
Importando, tendo todos os nomes salvos, você não tem segredo. Aí agora é só aqui no gerenciador de arquivos, lá nos locais onde vocês fazem a conexão no banco de dados, normalmente no nosso caso é sempre o conecta.php, e aí põe os dados de login do banco de dados, só isso, tá? Sem segredo nenhum. Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula.